E nesse momento de apresentação eu queria ouvir de você. Quem é Heloísa Capelas? Quem é? Você sabe que quando eu me apresento nas palestras, eu digo que a minha melhor característica é ser Heloísa. E ser Heloísa basta, Que né? legal. É exatamente quem eu sou. É o nome que meus pais me deram, carrega toda a minha história, as características, toda a minha formação, né? Mas se as pessoas quiserem encontrar, eu sou hoje mais reconhecida como a responsável pelo processo Hoffman no Brasil. Sou especialista em autoconhecimento e em transformação, né? Legal. Em inteligência comportamental. Então, é nesse lugar profissional Sim. que eu me encontro, né? Mas eu sou um ser humano, eu sou mãe, eu sou amiga, sou filha, sou irmã, sou tia, enfim, Vários papéis. vários papéis, né? Mas o Heloísa é a minha identidade. Que legal, que legal. E, Elô, falando do Hoffman, até que você comentou, para até o pessoal entender um pouquinho, o que é o processo Hoffman? O processo Hoffman é um curso de autoconhecimento. Ele tem duração de 7 dias. Ele acontece aqui em São Paulo, em Cabreúva, né, a 70 quilômetros da capital. Legal. Ele é uma metodologia criada pelo Bob Hoffman em 1967. O primeiro grupo do processo foi lá em Santa Helena. Eu não estava nem no pensamento. Não estava. Você estava no céu ainda. Né? Há 56 anos, né? Foi em março de 67. E ele é o pai de tudo que a gente conhece aí de autoconhecimento. Na época que o Bob criou o processo, não existia nada disso, né? Não existia a ideia de outra inteligência que não fosse o QI. Nós falamos aí, o QI era que no século XVIII, no século XIX, é que ele... Definia as pessoas, né? Isso, a forma isso. de contratar. Era Aqueles testes psicotécnicos, né? Que definiam a nossa inteligência. Ele foi o primeiro a dizer que nós, além desse QI, além da inteligência intelectual, nós tínhamos mais 3. E aí ele é o primeiro a falar de inteligência emocional. Nossa. O Daniel Goleman, em 92, quando ele lança o livro dele, 92, né? Então, assim, quase 20 anos depois é que ele vai lançar o livro Inteligência Emocional. E o Bob já tinha falado. Quando lança, já foi até trazendo um contexto de fora, né? Que ele trouxe o livro. Né? Isso. Então, já era velho, né, pra gente, esse conceito de inteligência emocional. E só agora, na pandemia, é que ela virou moda. Né? Porque na pandemia que esqueceram do QI agora. O pessoal falou assim, o QI não tá servindo para nada, tá todo mundo desesperado, apavorado, agora o inteligente em casa. E o que eu faço com isso, né? Então agora é que as pessoas começaram a entender que sim, existe sim outras inteligências dentro de nós. Já mapearam 9 inteligências, dando nome e tudo mais. Tem 2 aí, talvez vire 11. Mas se a gente pegar todas elas cabem nas 4 que o Bob definiu. Uma inteligência intelectual, e aí tem a lógica, a matemática, etc., que está definido nessas 9 inteligências, mas que a gente pode pôr tudo na inteligência intelectual. Certo. A inteligência emocional, que é o que o Bob diz, toda a nossa capacidade de sentir emoções e sentimentos. A nossa inteligência física, essa que a gente conhece, o nosso corpo como inteligência, né? E a nossa inteligência espiritual, que não tem nenhuma conotação religiosa. É a parte que nos conecta. Perfeito. A gente pensa que a gente se conecta pelo sentimento de amor e, na realidade, sem espiritualidade, a gente não se conecta com o outro. Então, o Bob diz que a inteligência espiritual é aquela que dá tomada, sabe? Um plug encosta no outro. Então, é a conexão que a gente faz com a gente, com o outro e com tudo que tem nesse universo aí, né? Inclusive com Deus. Legal. Então, ele vai definir essa espiritualidade sem doutrina, sem religião, sem fé, nada disso.
é uma inteligência que nos compõe tanto quanto a inteligência intelectual. Que talvez entre até um pouquinho, não sei aonde que você colocaria essa inteligência, mas a inteligência social, né? Que não sei se ela é classificada como uma inteligência também, mas é essa percepção de eu fazer parte de um todo, né? Isso, podemos dar outros nomes, né? O Bob deu essas 4: emoção, intelecto, espírito e corpo. Então, essas 4... Espírito e corpo. Essa do corpo, eu nunca tinha escutado falar assim, né? Ele desenha, né? Ele faz um modelo, quando ele está no comecinho, para contar para os seguidores dele como é que ele via o ser humano. Então, o Bob era um homem de metáforas. Tá. Ele falava o tempo todo, Sabedoria. parece com, igual a quê, né? Sempre assim. Ele não tinha umas respostas lógicas para a gente. Ele sempre contava uma historinha. E ele dizia, o ser humano é como se fosse um cristal, como se fosse um diamante, não um cristal, um diamante. Uma pedra de diamante. Não existe um diamante igual ao outro. Hoje a gente já sabe disso. Os diamantes são todos diferentes. Claro que você pode lapidá-los de maneira que eles fiquem parecidos. Mas eles, na origem, eles são todos diferentes. E eles estão dentro de uma pedra preta. É lá dentro que se acha o diamante. E aí ele diz, nós somos esse diamante. E precisamos lapidar essa pedra que nos esconde. E quando lapidamos, encontramos essas 4 inteligências. Então, ele vai fazer um diamante com as facetas das inteligências. E aí ele põe um redondo assim em torno dos triangulinhos que ele monta, dos losangos, na verdade. Ele faz um círculo e diz, e o círculo é o corpo. É o que abriga as nossas inteligências. Ele é o veículo para que a gente possa se relacionar. Perfeito. Então, eu não tenho uma inteligência intelectual aqui visível. O que eu tenho é esta aparência. Isso lá em 67, né? Imagina, gente. Hoje com as neurociências que surgem a partir das ressonâncias magnéticas, a primeira no mundo foi em 95, chegou em 98 no Brasil, só a partir de 2000 é que as ressonâncias começam a desenhar ou a fotografar, a filmar como a gente funciona. Então, é muito recente. De 98 para trás, você pode jogar tudo fora, tudo que você achava como a gente funcionava. Agora é que nós estamos nos entendendo. Então, a neurologia da mulher diferente da do homem, como a criança aprende, tudo isso. E as neurociências estão cada vez mais próximas daquilo que o Bob Hoffman dizia. Né? Então, ele dizia assim, nós infantis, nós crianças, da concepção até mais ou menos 12 anos de idade, aprendemos por cópia e repetição. Tá. O ser humano aprende por cópia e repetição, sempre, a vida inteira. Hoje, esse podcast tem a intenção de fazer com que outras pessoas se transformem, né? Então, elas vão aprender por cópia e vão repetir até ficar boas nisso. Foi assim, isso é autoconhecimento. Sempre foi assim, é assim que a gente funciona. E o Bob vai dizer isso, mas para que a gente chegue nesse lugar, você precisa olhar para a sua história, porque como você é? Como você construiu? Quem você a sua história te constituiu. E você é assim da onde? E a gente tem uma ideia de que nasce assim, sabe? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, serei sempre assim. Não é verdade. Nós fomos construídos. E ele vai arriscar, né? Falar uma coisa assim, que ainda é muito difícil. Ele vai dizer que nós somos puro amor. O Bob vai ser um defensor do amor, assim, de uma maneira avassaladora. Ele diz que tudo no mundo é amor. Tudo no universo é amor. E nós somos uma partícula desse amor. Nascemos e fomos criados assim.
Então, nós vamos dizer que cada ser humano é uma fonte inesgotável de amor. Que demais. Nasce assim. Só que nasce na concepção, né? A hora que o espermatozoide junta com o óvulo, concebeu, Fecunda. aí existe uma inteligência espiritual já dominando tudo. E aí já existe um corpo e uma inteligência emocional muito ativos. Hoje, com as neurociências, nós já descobrimos que a criança sente sabor na barriga da mãe, a criança já faz cara feia, a criança já se entristece, ela já se alegra na barriga. Então, quando o Bob falava isso, nascer é a concepção, a gente ainda estava muito longe de entender, porque para nós nascer é quando sai da barriga, né? E é verdade, quando sai da barriga a gente viu, mas já está vivo antes. E agora a ciência agora está provando. Né? Antes era escuro isso pra gente. É porque não tinha fotografia. Hoje tem 3D, você vê 3D, né? A ultrassonografia 3D. Então, antes das ressonâncias, nada disso era possível provar, era só uma teoria. E o Bob era muito inteligente, ele dizia assim, não discuta comigo. Eu sou muito ignorante, eu não posso te ajudar em nada. Eu não sei porque é assim. Eu só sei que é. Muito legal. E aí não tinha discussão, né? Porque ou você acreditava nele ou não. Hoje, com as neurociências, a gente fala o cara sabia mesmo. E da onde ele sabia, a gente não sabe da onde ele sabia. Porque ele era um americano muito simples. Ele fez até o 3º ano do ensino médio. Meu Deus. Então, assim, não é professor doutor, você teve bastante contato com ele, Elô? Eu tive algumas oportunidades. As que eu encontrei com ele 6 vezes. Todas aqui no Brasil. Que legal. Ele vinha para cá, ele gostava muito da Marisa Tami, que foi a difusora do processo no Brasil. E ele dizia, ela é a filha que eu não tive. Então, cada 6 meses ela ia para lá, cada 6 meses ele vinha para cá. Então, eu tive oportunidade antes da morte dele, né? Sim. Tive a oportunidade de encontrá-lo. Uma figura muito interessante, assim, ele era muito brincalhão, ele era bem bonachão, assim. Não falava, vou dizer, ele não falava nada sério. Tudo era uma brincadeira ou tudo era uma metáfora, que daí você ia para casa e fazia, acho que ele falou comigo, acho que ele falou comigo sobre isso, né?